Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robson Leite e nesse vídeo vamos falar sobre o tópico de eletricidade, mais especificamente sobre a eletrodinâmica, no que trata da associação de resistores, nesse caso, em série. Então, lembramos o que é esse resistor? Lembrando, a eletrodinâmica vai passar corrente elétrica. Corrente elétrica pode passar pelos resistores, gerando o que a gente coloca como efeito Joule, o aquecimento desse resistor, dissipando uma certa quantidade de energia. Os casos de ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, chapinha de cabelo, são exemplos de resistores que nós utilizamos em casa, mas esses estão ligados sempre à mesma diferença de potencial. Então eles estão ligados em paralelo com a tensão da nossa casa ou da nossa empresa, se você for utilizar alguma desses em algum outro lugar. Mas se for todos ligados ao mesmo fio, se um deles queimar, todos irão parar de funcionar. Por isso que em casa não temos ligações em série, certo? A, a resistência de um circuito, ela vai depender da resistência de cada um deles nesse caso. Então, o resistor equivalente é a soma algébrica dos resistores. Então, sempre o resistor equivalente vai ser maior do que o maior deles, porque sempre é a soma deles. R1 mais R2 mais R3 mais R quantos tiver. Poderia ter R4, R5, quantos R's tiverem aqui. A corrente elétrica que vai passar por eles sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser constante aqui, porque é uma malha única, não tem nós. Então a corrente não se divide, não tem somatório de corrente, porque ela sempre é a mesma. A tensão, sim, a tensão elétrica, a diferença de potencial elétrico, é dividida para cada um dos resistores. Então a tensão total, que é aquela que vai sair lá da fonte geradora, vai ser a tensão de cada um deles somada. O 1, o 2 mais o 3, nesse caso. Poderia ser mais, né? O 4, o 5, se tivesse resistores 4, 5 nesse caso. Aqui temos a lei de Ohm. Por que a lei de Ohm nós temos que lembrá-la? Porque é com ela que vai nos auxiliar a calcular ou a corrente, se dermos a diferença de potencial, ou se a questão der a diferença de potencial para o cálculo da corrente que vai ter nessa malha única aqui. Vejamos exemplos. O exemplo do cálculo do resistor equivalente. Se tiver aqui o R1 de 1, R2 de 1 e R3 de 1, uma fonte de 12 volts. O resistor equivalente é a soma de todos eles, então R1 vale 1, R2 vale 2, R1 vale 1, R2 vale 1 e R3 também vale 1. Quanto valeria o resistor equivalente? 1 ohm mais 1 ohm mais 1 ohm. Então o resistor equivalente, nesse caso, seriam 3 ohms. E a corrente elétrica para esse circuito? Se ele nos deu a diferença de potencial, podemos calcular então a corrente elétrica a partir da lei de Ohm. Utilizamos então o resistor equivalente, calculado anteriormente, de 3 ohms. A diferença de potencial, atenção, de 12 volts. Então essa corrente será de, façamos a conta pela lei de Ohm, 12 volts igual a 3 ohms vezes a corrente total. 12 dividido por 3 vai nos dar uma corrente de 4 amperes. Então 4 amperes vai passar pelo R1, pelo R2, pelo R3 e é a mesma corrente que está saindo da fonte de eletricidade que está ali. Seja uma bateria, seja uma tomada, dependendo se for corrente alternada ou se for corrente contínua. O exemplo do cálculo aí para as tensões elétricas, certo? Para a tensão elétrica, a tensão, cada um deles, lembrando, vai ser diferente, né? Vai ser uma parte dela. Nesse caso, vai ser diferente da total. Porém, como todos os resistores são iguais, as tensões em cada resistor vai ser igual. O 1 é o R1 vezes a corrente. Então, 1 ohm vezes 4 amperes vai nos dar 4 volts. O 2 vai dar a mesma coisa, porque ele é 1 ampere também. Né? 1 ohm com 4 amperes vai dar 4 volts. O 3 é a mesma coisa, 1 ohm com 4 amperes vai dar 4 volts. Agora, a diferença de tensão, a diferença de potencial, a tensão total, a tensão elétrica total, é a soma das três. Então vai ser 4 mais 4 mais 4 volts, nos dando um total de 12 volts, que é o que tem lá no exercício, né? Fazendo uma prova real aí. Podemos utilizar também
para observar esse fenômeno acontecendo, uma simulação. Essa simulação pode ser utilizada aí o software de simulação, o Multisim, certo? Então, pegando esse software de simulação, podemos ter um circuito aí, podemos dar um zoom desse circuito e nós temos aqui então um resistor R1, um resistor R2 e um resistor R3, como tínhamos mencionado no exemplo anterior, certo? Temos isso aqui, podemos ligar esse sistema. E aí, podemos colocar aqui os voltímetros e os amperímetros, para então verificar quanto que vai ser a verificação, a corrente e a voltagem em cada um deles. Então, temos aí os multímetros e os amperímetros ligados. Aqui está os voltímetros para saber quanto que vai dar de tensão e aqui um amperímetro. Afinal, podemos colocar um amperímetro só em qualquer um lugar desse circuito, porque ele vai nos dar a mesma corrente em qualquer um deles, né? Então, podemos pedir para simular. Nos dá lá 4 amperes, 4 volts para cada um. Somando esses três aqui de cima, que é a voltagem, dão os 12 volts. E a corrente, o 4 amperes, que vezes 3 ohm, que é a resistência equivalente, nos dá os 12 volts. Agora, podemos também modificar. Por exemplo, se modificarmos essa fonte, o valor dessa fonte para 120. Se colocarmos um valor de 120 volts agora e pedirmos para ele simular, ele nos vai dar então que vai cada um ter 40 volts. E agora o circuito tem 40 amperes. Podemos então também modificar o valor de cada um dos resistores. Modificando cada um deles para 10 ohms, como ficaria isso? Então, trocamos o valor aqui. Cada um deles então valendo agora 10 ohms. Pedimos novamente para simular. Ele volta aí, dando que cada um deles consumiu 40 volts, porém, olha a corrente, voltou para 4, porque agora 10 mais 10 mais 10 dá um resistor equivalente de 30 ohms, vezes o 4 amperes, 30 vezes 4, 120 volts. Porém, a tensão não se modificou neles, cada um continua consumindo 40 volts, que somado às tensões nos dá a tensão total, né, de 120 volts. Então, pessoal, espero ter contribuído com vocês aí em algumas desses conceitos trabalhados hoje e espero que em breve podemos ter um nosso novo encontro aí. Então, um abraço e até a próxima!